tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição do MarTechCast. O MarTechCast in Company chega ao seu 4º episódio e lembrando a todos que o MarTechCast ele é patrocinado pela Better Ads e tem o apoio da ABA, ABAP, Amigos do Mercado, Sinapro, Fenapro e Digitalx. E hoje, para essa conversa aqui, nós temos 2 convidados extremamente importantes. Nós estamos aqui com o Jomar Silva, gerente de relacionamento com desenvolvedores para a América Latina da NVIDIA. E aqui ao meu lado, Roberto Araújo, presidente do grupo Jovem Pan. Oi, Jomar. Oi, Roberto. Olá, como vai? Prazer. Pois é um prazer estarmos aqui. Lembrar que o MarTechCast ele é um podcast que é feito em company. Hoje nós estamos aqui na casa da Jovem Pan, que cedeu para a gente esse espaço para que a gente possa fazer mais essa edição e conversarmos aqui sobre tecnologia, sobre MarTech, sobre inteligência artificial e todos os aspectos de tecnologia que hoje estão ao nosso redor e que fazem parte do nosso dia a dia. E como fazem parte do nosso dia a dia, eu queria começar com o Jomar aqui só para ele falar um pouquinho qual que é o papel que ele desempenha aqui na NVIDIA, aqui para a América Latina, e o quanto ele está vendo aqui o crescimento de NVIDIA e o momento de NVIDIA nesse cenário como um todo. Não, legal. Eu sou responsável por todo o relacionamento com desenvolvedores da NVIDIA na América Latina. Então, são 3 grandes programas que a gente tem. O primeiro é o programa que capacita desenvolvedores em grande escala. A gente tem quase 300 mil desenvolvedores aqui na região já. Isso é feito através do site developer.nvidia.com. O segundo programa é um programa de embaixadores que a gente forma replicadores do conteúdo da NVIDIA e das nossas tecnologias dentro de universidades. Então são mais de 100 embaixadores na América Latina. Eles capacitam por ano em torno de 3 mil pessoas diretamente. E o terceiro programa, que é o programa Inception da NVIDIA, que é um programa de apoio a startups. A Better Ads, que você citou, é uma das startups que fazem parte do programa. A gente apoia mais de 18 mil startups no mundo todo. Aqui na América Latina já são mais de 750. E tudo isso tem crescido vertiginosamente nos últimos meses, né? Principalmente o programa de apoio a startups é muito interessante porque tudo que você puder imaginar que está sendo feito com IA, de alguma forma está dentro desse programa da NVIDIA, e a gente tem visto muita inovação surgindo em todas as áreas, da agricultura ao marketing. Tem coisa muito legal sendo feita aqui na região. Legal, obrigado, Jomar. E inovação é um tema extremamente importante. E aí, Roberto, queria que você falasse um pouquinho qual que é o papel da Jovem Pan, o grupo Jovem Pan, entrando nesse mercado digital já há algum tempo, né, investindo no mercado digital, um grupo que veio aí da mídia tradicional e fazendo essa transição. Como é que você vê a Jovem Pan neste cenário? Essa jornada de transformação da Jovem Pan ela começa mais ou menos em 2014, que a gente era a maior rede de rádio do Brasil, uma mídia ultra tradicional, uma forma de fazer conteúdo diferente, quando a Jovem Pan percebeu que ela não era uma empresa de rádio, ela era uma empresa de conteúdo. E o conteúdo ele tem que ir para onde está indo a jornada de consumo do nosso público, a jornada de consumo que a gente vai criar conversa junto aos nossos anunciantes. E a gente começou primeiro com o YouTube e depois com outras plataformas. Hoje a Jovem Pan é multiplataforma, tá? O mesmo conteúdo está sendo destinado para várias plataformas diferentes, formas diferentes. E hoje em dia o grande desafio, acho que para o futuro, é estabelecer uma variável única para todas as plataformas, que é o grande problema. Eu estava vendo até no Inside Video hoje, estava dando uma olhadinha no último Inside Video, que 50% dos CMOs no Brasil vem como problema essa variabilidade de métricas diferentes em cada plataforma, que é uma loucura, e que 40 e poucos por cento não conseguem entender ainda um pouco da jornada de consumo cross-mídia do público que ele quer criar essa conversa junto com o anunciante dele. E até é ótimo estar com o pessoal da NVIDIA, porque é bem um pouco é o core business deles, de entender para onde é que está indo isso e como é que a gente vai conseguir gerar e resolver esses desafios que estão por vir aí, que são vários. Você tocou num ponto super importante, né? E depois até vamos ouvir aqui a opinião do Jomar.
que é justamente esse modelo de negócio, né? Assim, o modelo de negócio, quando você fala assim, que os CMOs eles estão tendo dificuldade de entender essa variabilidade, é que o modelo de negócio mudou. Né? Assim, Completamente. Completamente. E como é que vocês estão tracionando o modelo de negócio de vocês de Jovem Pan para poder atender essa variabilidade no modelo de negócios digitais e de mídia? A gente está junto aos nossos anunciantes tentando criar modelos. Muitos dão errado, outros não, por tentativa e erro. É quase que uma startup dentro da Jovem Pan, porque não dá para dizer, esse vai ser o padrão que vai... Porque pode você trabalhar 6 meses num padrão e você vê que você não chega em lugar nenhum. Ou às vezes você pode ter variáveis que você está trabalhando e isso, de repente, você falou, é um caminho aqui. Porque é difícil hoje estabelecer padrões únicos quando cada plataforma, cada analytics, é uma variável diferente, é uma medição diferente, é uma fórmula de alcance diferente, de pressão num, uma impressão no outro. Se pra gente às vezes é confuso, fica imaginando a cabeça do anunciante, porque é uma loucura, porque o cara estava acostumado, imagina, há 10 anos atrás com uma mídia ultra tradicional, que era aquela coisinha, e hoje em dia ele tem que pegar uma distinção e o que serve hoje, daqui a 6 meses não serve mais. Quando você pega lá, hoje em dia, principalmente na área de vídeo, quando você pega hoje, 60% das TVs brasileiras já tem uma Smart TV conectada. E aí você pega dados da Kantar, 30 e poucos % já é de conteúdo digital e dá uma força muito grande pro linear, mas quando você pega horas de consumo semanais, 5 horas de consumo na linear e 2 horas e meia no streaming. Só que quando você pega por faixas etárias, isso vira. E esse pessoal vai envelhecer, esse pessoal vai sair do mercado. Então, eu não acredito que esse consumo vai mudar. Então, se está 5 horas no consumo dos mais jovens, os mais velhos logo vão estar consumindo 5 horas. E os 2 horas... Então, essa inversão de consumo vai haver de qualquer forma, é inexorável. Não adianta grupos de mídia, grupos de comunicação brigarem contra. A gente tem que trabalhar para tentar atender esse consumo diferente, que cada dia vai ser diferente. A gente brinca que aqui na Jovem Pan, se daqui a algum tempo a gente vai distribuir conteúdo por telepatia, nós vamos estar lá. Criou-se tem que estar, porque não é a gente vai ter que seguir as tendências de consumo de conteúdo. E o que pauta a NVIDIA, Jomar? É a cabeça do consumidor? É o modelo de negócios? É o business? O que pauta a NVIDIA é o que ela acabou de falar. Um problema gigantesco de dados para ser resolvido. Porque no final do dia é isso. Uhum. Quando a gente pega a quantidade de dados que o mundo corporativo tem hoje em diversas áreas da indústria e a gente vê a quantidade desses dados que é utilizada para tirar algum insight, informação útil, a gente está falando de 10, 15%, 20% nos melhores casos. O resto está ali sendo guardado porque ninguém tem capacidade de sentar, olhar aquele dado e entender o que está ali. É exatamente isso que a inteligência artificial faz. O que a inteligência artificial faz é que a gente consegue, com ela, olhar um volume de dados que aparentemente pode parecer desconexo e encontrar um padrão ali dentro. E com base nesse padrão que foi encontrado, começar a processar para fazer coisas como estimativa de tendência futura. Então, a aplicação de IA é fundamental. Tudo que a NVIDIA desenvolve de SDKs, de frameworks para desenvolvedores, começa com uma provocação dessa. Olha, a gente tem um problema de dado aqui, esse é o volume de dado, isso é o que a gente gostaria de tirar e não estamos achando muito por onde. Né? Normalmente o que acontece, os grandes parceiros da NVIDIA trazem esse problema para a gente começa a olhar e fala, tá, mas espera aí, isso aqui apareceu 6 vezes agora, ou 7 ou 8 em grandes empresas. Então, eu gosto sempre de usar o Merlin, um framework que a gente tem para engine de recomendação. Né? Engine de recomendação já é feita há muito tempo. Né? No e-commerce, desde o comecinho lá, para uma série de outras atividades. O problema é que cada vez que uma empresa ia começar um projeto com uma engine de recomendação, eles levavam 2, 3, 4 meses para construir a infraestrutura de software e deixá-la otimizada. Para daí poder começar a testar a hipótese e validar o que eles queriam fazer. E aí, qual que é a necessidade deles? Pô, se a gente pudesse encurtar esse período de 2 a 4 meses para uma semana, 2 dias, isso ia ajudar horrores.
né? Então foi o que a gente fez. Nós desenvolvemos toda a infraestrutura de software exatamente para uma engine de recomendação completa. Não reinventamos a roda, pegamos um monte de open source que tinha por aí. O Merlin também é um software open source. Só que a gente juntou e montou um stack inteiro que hoje quem quer começar uma engine de recomendação não precisa mais nem se preocupar com o que ele vai usar embaixo do capô. É pegar aquilo ali e usar porque é estado da arte e já tem aceleração com IA. Então a NVIDIA desenvolve todos esses SDKs que a gente tem exatamente para resolver problemas reais e específicos da indústria. E esse é o grande valor no que a gente faz, porque uma vez que a gente faz isso, a gente vai aprendendo o que alterar em todas as camadas que estão para baixo. Então existem camadas de software que muitas vezes a gente precisa evoluir, porque fala, putz, olha, apareceu aqui em 4 frameworks novos, apareceu a necessidade de a gente mexer numa coisinha aqui. A gente vai, e com o passar do tempo, a gente chega até dentro da GPU. Então, as GPUs mais novas da NVIDIA, elas fazem processamento de Transformer, que é uma tecnologia básica para processamento de linguagem natural, Large Language Models, Chat GPTs, enfim. Ela faz isso dentro do hardware. Porque a gente está tão conectado nessa história desde lá de trás que a gente falou, não, isso vai ter que ir para o hardware para ter performance. E aí, quando você vai ver hoje, você consegue ter um chip que faz 35, 40 vezes processamento mais rápido e consome a metade de energia. Então, esse contato com o ecossistema é vital e nós nos mantemos ganhando dinheiro aqui embaixo vendendo GPU, CPU e dispositivos de rede. O resto, tudo que a gente desenvolve é aberto para o ecossistema. Então é um gigantesco sistema de inovação aberta e a NVIDIA consegue se conectar muito bem com isso. Você trouxe 2 pontos aí que são super importantes, né? Assim, pelo que eu estou entendendo, você divide aí, o divisor de águas do negócio de dados é inteligência artificial, porque antes, ao que me parece, nós vivemos uma era muito de como coletar dados e montar bancos de dados. E aí nós tivemos várias fases aí, desde CDPs e outras tecnologias para que a gente acumulasse o máximo possível de dados. A gente está chegando num momento em que a gente entende que dados compartilhados eles valem muito mais do que dados concentrados, né? E o ponto que você coloca é justamente essa aceleração com inteligência artificial para poder fazer essa roda girar. É por aí? Isso, a mente humana, não lembro o número adequado lá, mas se não me engano, a gente consegue equacionar um problema com até 5 ou 6 variáveis. Mais que isso, o ser humano não é mais capaz de pensar. A gente pega a inteligência artificial, ela faz isso com bilhões de parâmetros. Que vai acabar ajudar a criar correlações que você... Exatamente. O dado sozinho não é nada, não quer dizer nada. Correlações que a gente não consegue enxergar. Importantes. E aí que a inteligência artificial entra... Isso, e aí que passa a ter importância o valor de conhecer o seu mercado, porque aqueles números vão te falar coisas. Você entender o que aquelas coisas querem dizer... É que é o X da questão, por isso que as startups são nichadas, né? Uma trabalha com agro, outra trabalha com marketing, outra trabalha com arquitetura, enfim, elas têm os seus nichos específicos exatamente por isso, porque eles conseguem não só, eles sabem o que eles querem tirar dos dados, primeiro ponto. Então eu gostaria de tirar isso aqui desse volume de dados, e aí eles vão aplicar as técnicas para tirar e validar se aquilo está de fato funcionando bem ou não. E aí, Roberto, inteligência artificial, até quando vocês chegaram nisso aqui na Jovem Pan? Como é que vocês estão encarando isso para poder tirar esses dados de silos e fazer com que os dados trabalhem em benefício do negócio? A gente já usa, a gente até tem uma área só para isso, para ajudar a criar conteúdo. Que eu acho que é a primeira aplicação é a mais fácil que você para pensar num grupo de mídia. Vamos criar conteúdo, ajudar a criar notícias, entender tendências, o que está acontecendo. Isso a gente já tem. Parte das notícias da PAN já são... A gente já usa inteligência artificial para ajudar a gerar. A gente coloca uma curadoria humana para entender isso. Hoje a gente está numa fase que eu acho que grande parte do mercado de mídia como um todo é de entender quais são os dados pertinentes junto ao mercado. Quando você pega, de novo voltando no Inside Video, que 50% dos CMUs não entendem ainda muito bem como entender todo o cross-media, e 43% tem um problema grande de variabilidade de dados, a provocação que eu faço, se 50% tem um problema, será que os outros 50% pensaram a respeito, ou só os 50% que já pensaram a respeito? Se manifestaram por enquanto. Eu tenho um problema, né? Então a gente está num passo, no mercado de mídia, acho que a gente está num passo atrás, quando a gente olha para entender variabilidades de audiência e outras coisas mais. E
Tudo eu tô pegando num ponto de vista para atender o mercado anunciante. Uhum. Se você não tiver dados conectados entre todos, um mínimo de o que quer dizer cada um em cada uma das plataformas diferentes, para daí você começar a trabalhar com inteligência artificial, ou você vai criar a sua, que você vai ter que explicar para o seu anunciante, a minha funciona assim. Porque está diferente do outro, que o outro deu um peso diferente assim assado para outro tipo de variável. Que é o que a gente encontra hoje. Você pega mesmo termos, às vezes, com significados um pouco diferentes. E eu queria, depois eu vou voltar nesse ponto aí de inteligência artificial, até para poder entender, né, assim, como é que você trabalha com provedores. Mas tem um outro ponto que o João Mar colocou aí que, para mim, me parece um pouco óbvio, que é a questão da colaboração quando a gente pensa do ponto de vista de um grupo de mídia do porte da Jovem Pan, né? Assim, como é que você trabalha uma colaboração aqui, não só com o seu grupo interno, mas pensando como que o consumidor hoje, que é o cara lá da ponta, ele pode trabalhar para poder transformar o negócio de vocês de forma mais atrativa? Quando a gente fala de criar um projeto cross-mídia junto a um cliente, é importante a gente entender toda a jornada de consumo daquele produto também, porque senão a gente não vai conseguir fechar o ciclo e entender o que foi pertinente ou não naquela campanha. Agora, como o mercado em toda, a gente está ainda... As plataformas precisam ajudar, desde Analytics, por exemplo. Hoje em dia a gente tem no YouTube, no mês passado a gente teve quase 30 milhões de pessoas diferentes que passaram por algum conteúdo da Jovem Pan. Esses dados estão no Analytics do YouTube ali, daquela forma que o YouTube apresenta. Eu tenho lá nos FAST, que os FAST já são uma realidade no Brasil, nos Estados Unidos estão muito mais adiantados e no Brasil começa a acontecer os canais FAST. Eu tenho 2 milhões de pessoas que assistem a Jovem Pan News no conteúdo da Samsung Plus, só na Samsung Plus. O Analytics, o que chama cascada, o sistema deles, não conversa com o Analytics e os dados não se correlacionam. Então a gente tem que criar todo um mindset diferente aqui para tentar unir esses dados, porque um trabalha de usuários por minuto, são métricas diferentes, as formas. E esse que é o grande desafio de como conseguir colocar tudo isso na mesma prateleira para a gente entender e aí o nosso anunciante entender melhor ainda, porque senão fica uma conversa... sem sentido. E colaboração, eu entendo que é o nascedouro aí de NVIDIA, né? Sim. Esse é fundamental, né? E você contando aí do problema dos números, das plataformas, né? Hoje com IA e com a internet das coisas, né? O mundo físico passa a ser uma plataforma de comunicação importante. E ele tem que integrar uma estratégia dessa, né? Eu lembrei agora de um projeto de uma startup aqui da NVIDIA, do Inception, que eles fizeram um sistema de monitoramento de um grande parque. E se imaginava que o parque já estava muito bem monitorado e controlado. Quando colocaram tecnologia lá, descobriram que o pessoal não tinha nem scratch the surface do que tinha de informação. E uma das coisas interessantes que saiu desse projeto, além de saber o número de pessoa que entra, que sai, média, carro que entrou, carro que saiu, tempo de permanência, todos esses dados, né? Eles conseguiram levantar qual era o portão que tinha mais gente entrando com pet. Essa informação foi parar na mão da área de marketing do parque e ele começou a fazer campanha com... Quantas ativações ele não gerou naquele portão? Né? Quantas ativações e assim, a conversão lá em cima, né? Então, a complexidade, eu acho, além de compatibilizar os dados de analytics das plataformas, que são completamente diferentes, mas integrar informações externas, porque no final do dia tem o fator de comportamento humano em tudo isso, e que ele impacta bastante, né? É um grande desafio. E, de novo, é um desafio de dados, né? Até 5, 10 anos atrás, eu diria que a gente não tinha tecnologia disponível para você poder fazer esse tipo de cruzamento de informação. Hoje já tem. Já é acessível. Então, e o quanto a colaboração ela contribui com isso? Olha, a colaboração nesse caso eu acho muito importante para definir bem o problema. Definir bem o problema, porque aí dá para alguém trabalhar em cima. Uhum. Então a troca de informações entre os clientes, quem gera conteúdo e etc, para chegar num conjunto e falar, olha, a gente acha que esse conjunto aqui de indicadores... São os padrões das variáveis a serem analisadas. Esse conjunto de indicadores aqui é um conjunto interessante. Vamos ver como é que a gente chega neles. Tá? Então, eu acho que esse do ponto de vista de colaboração, né? Definir bem o problema é a primeira coisa que a gente precisa para aplicar a tecnologia.
E do ponto de vista de colaboração, um dos cores do negócio de NVIDIA é justamente acelerar o desenvolvimento de conteúdos. Aí que está o papel das startups. Então, toda vez que uma empresa chega na NVIDIA e fala, cara, eu tô com um problema X, eu dou 3 opções. Primeira opção, você tem equipe de desenvolvimento, eu ajudo a tua galera a usar a nossa tecnologia. Vai acelerar o que você está fazendo. Por exemplo, um software open source que a gente tem, um framework para ciência de dados. Ele consegue processar 400 vezes mais rápido, usando a mesma máquina que já se usa hoje. Então é muito grande a performance quando você otimiza, né? Opção 2, eu posso te indicar uma startup ou algumas startups que vão te entregar o que você quer. Ou uma vai entregar inteira, ou você vai falar com 3 e vai somar as 3. Ou a terceira, existem empresas de consultoria que desenvolvem o que você quer e transfere a tecnologia para o teu time depois. Num próximo ciclo de inovação, você talvez já consiga fazer em casa. Então, a gente sempre oferece esse leque de oportunidades e aí é de caso a caso o que cada empresa por onde cada empresa quer começar. Agora você tocou num ponto aí, Roberto, que é a questão de dados que não se conversam, né? Assim, que talvez seja um grande esforço aí que as áreas técnicas têm de fazer para poder desenvolver. Então, dado que poderia contribuir aqui, eu não consigo fazer com que ele se fale. Mas quando a gente pensa em termos de dados, e aí pensando com a cabeça do consumidor, né? O consumidor tem muita desconfiança com relação ao seu dado, né? Assim, como é que ele entrega o dado e de que forma o dado vai ser utilizado. Nós temos várias legislações, tem GDPR, tem LGPD aqui no Brasil, que trata da questão de dados. Mas como é que vocês encaram essa questão ética de consumo de dados e como trabalhar os dados e fazer com que os dados trabalhem para um business, mas considerando que os dados eles são de consumidores? Primeiro, você tem que seguir a legislação, isso óbvio, anyway. Né? Anyway, independente de qual seja ela. E o dado é aquela coisa, quando a gente está falando, a gente está criando clusters de consumidores do nosso conteúdo, com formas, a gente não está individualizando e vendendo dados individuais, nunca, jamais. Que é um pouco daquela, não quero ceder meus dados, mas a pessoa não quer pagar o serviço de e-mail dela, ela não quer pagar o serviço de notícias dela, ela não quer pagar nada, ela não quer ver anúncio, não vai cair do céu. Algum trade-off tem, você... É a máxima, né? Quando o produto é de graça, que o produto é você. Exatamente. Você é o produto. Então, é tratar os dados de forma responsável e nunca, jamais, a gente só trabalha com dados nossos. E a gente tenta fazer N formas e ativações para aumentar a nossa base de dados junto ao nosso... e entender melhor e principalmente, do mesmo jeito que eu estava falando, quando eu pego o Analytics do YouTube, eu consigo entender algumas coisas, eu não consigo me aprofundar. Obviamente que o YouTube tem 100 milhões de dados do meu público que está naquela plataforma, mas eu tenho daí o Panflix, uma plataforma própria, que eu consigo ter uma estimativa, daí é 1.400.000 pessoas, que eu consigo ter mais ou menos os mesmos dados que o Google tem junto com o YouTube. E aí que a gente vai fazendo essas correlações. Daí eu tenho que pegar no meu público maior e tentar aproximar estados de consumo, né? A gente tem impactos éticos no que faz a NVIDIA hoje ou a gente precisa de um DPO para isso? Não, a NVIDIA tem um trabalho extenso, né, sobre IA responsável. Responsible AI, então existem grupos internos que são responsáveis por isso. E a gente tem uma série de iniciativas em prol do uso adequado da tecnologia. A NVIDIA foi uma das primeiras empresas, né, falando da parte ética específica, a colocar em todos os modelos de rede neurais que a gente oferece, colocar documentação sobre possíveis viés. Qualquer consideração ética, se você entrar no site da NVIDIA e for baixar o modelo, na parte de baixo vai estar lá, considerações éticas. Então ali está avisando, olha, pode ter viés disso, pode ter viés daquilo, e qualquer risco em torno do que a gente identificou, em torno de como aquela tecnologia foi desenvolvida, isso é alertado. Então isso é para mim a base para que você possa começar a conseguir construir soluções de IA com responsabilidade. Agora, é o que ele comentou. A legislação está aí, tem que respeitar. Eu acho que tem um desafio grande para quem trabalha com tecnologia hoje, porque os navegadores não vão mais aceitar cookies. Não,
E isso traz um problemão para uma série de coisas de rastreabilidade, né? Por isso que a inteligência artificial passa a ser cada vez mais importante. Uma das coisas que o Merlin tem, que é a engenharia de recomendação que eu comentei, é que ele consegue fazer recomendação durante uma sessão do usuário. Ele não precisa de dado histórico, ele não precisa saber quem aquela pessoa era. Eu consigo treinar uma IA que, conforme um usuário vai interagindo com o conteúdo, sem ter o histórico dele, eu consigo começar a fazer recomendações com base nas informações que eu estou capturando naquela sessão. Morreu a sessão, morreu a história. Então, a tecnologia vem para ser aplicada até para essas coisas. E aí, no mundo cookieless, na realidade, o que vai dominar mesmo é o consentimento. É o consentimento. Aí vão ser várias coisas que vão precisar ser feitas aí para conseguir ter esse tipo de dado, né? Mas essa é a tendência, não adianta querer secar gelo. Então, assim, cada vez mais as pessoas vão limitar as suas informações. E aí, como é que a gente usa outros artifícios de tecnologia e quais são outros dados que a gente pode consultar para conseguir tirar os mesmos insights sem ter essa coisa tão invasiva, né? Eu lembro na década... Deixa eu ver quando foi. Eu vou denunciar a idade, hein? Foi 2006, 2007, por aí. E eu conheci uma empresa aqui no Brasil que ela fazia com SMS... com celular, smartphone no comecinho lá, você quando estava no supermercado passando do lado de um produto que você pesquisou, ele te dava o alerta que o produto estava com desconto. E já faziam isso lá atrás, né? Só que quando eles foram fazer um teste de campo, a sensação de invasão que os usuários tinham era tão grande que eles desistiram da tecnologia. Porque fizeram um teste em campo, botaram as pessoas para usar, quando o pessoal tá passando. Que diabo é isso? Como é que esse cara sabe quem eu sou, onde eu tô, etc. Então, tem uma questão cultural que vem desenvolvendo também ao longo dos anos. E é um desafio interessante esse pela frente, né? De novo, tem que tirar água de pedra. Fazendo uma provocação que você acha... Você pega, quando o mercado de mídia, há um tempo atrás... serviços de streaming era impensável. Vamos pegar cabo lá atrás. Cabo era aquela promessa que com assinatura você não ia ter anúncios. Logo se demonstrou que o cabo sem anúncio não viveria. Começam as plataformas de streaming, todas. Estão no Streaming Wars aí de 4, 5 anos atrás. Nenhuma plataforma percebeu que ia se sustentar sozinha sem um serviço de anúncio. Então você já tem várias, todas têm modelos híbridos. E quando você vê pesquisas... Até o próprio usuário das plataformas já topa esse trade-off. E dá uns anuncinhos aí e me diminui a mensalidade que eu tô topando. Aí que fica mais importante ainda você ter os dados para você servir anúncios que sejam interessantes para aquela pessoa. Para aquele espaço que ela estiver recebendo realmente seja algo que ela aproveite também, não seja algo somente intrusivo. Então, aí que fica mais importante ainda... você entender quem é esse cara junto com o seu anunciante para você conseguir servir anúncios diferentes e interessantes para aquela pessoa. Você não acha que também na parte de dados, quando a coisa também você pode ter quase que com uma onda, não, hoje eu não dou meu dado de jeito nenhum, lá para frente eu consigo perceber que não, o tratamento deles é de uma forma responsável. Sim. E o que eu vou receber em troca, eu acho que quando você pega o mercado de anúncios é igual, você fica nesse... Vai e vem, né? Eu acho que isso aí faz todo sentido, né? Com o passar do tempo, quando as pessoas... É aquela história, você não recebeu o anúncio da oferta X que o seu amigo do lado recebeu, foi lá e comprou. Pô, por que não chegou para mim se eu tenho o mesmo interesse que ele tem? Então eu acho que essa jornada de personalização e de identificação de personas... Sim. De consumidor de conteúdo, ela vai ficar muito mais desafiadora por conta dessa série de restrições de privacidade. E aí que vai ser mais importante ainda a gente aplicar bem aplicada a inteligência artificial. Porque, de novo, ela consegue correlacionar muita informação. Muito dado. Sim. Não é só o que ele fez nessa sessão, quem ele foi na última, etc. Então é muita informação que você consegue cruzar para isso. E aí é muito interessante isso que vocês estão colocando, porque quando a gente pensa do ponto de vista do anunciante, né? Então vamos lá pensar com a cabeça do anunciante.
O anunciante tem lá todo o seu sistema de dados, tem seu sistema seu data stack, tem seu sistema de CRM, e aí está partindo por uma questão de personalização, porque quanto mais personalizado a mensagem, mais ele tem assertividade sobre o negócio. Mas ao mesmo tempo, quando a gente fala, puxa, vamos viver num mundo sem cookies, né? E esse mundo sem cookies significa que quem não tem dados primários, né, que é o zero ou first party data, vai sofrer um pouquinho mais. Vai sofrer mais, ou vai pagar mais, porque vai ter gente, vai ter empresa que vai se aproveitar disso, que é um outro mercado que se cria para poder vender dados de alguma forma. E como é que se coleta esses dados, né? Assim, você citou um ponto aí que é essa questão do reward. Então, se o cara ele entendeu que tem uma promessa, ele dá o dado, né? Porque tem uma promessa, ele tem um reward. Se ele entendeu que o dado dele está sendo tratado de uma forma responsável, 2, ele não está sendo personalizado, e 3, ele tem uma recompensa, ele começa a entender que é uma relação que é boa para ele, né? Num grupo de mídia, o que é essa recompensa? No grupo de mídia, hoje a gente capta muito dado, desde os nossos serviços de assinatura, a gente tem conteúdos onde a gente puxa. O Panflix, por exemplo, eu tenho 1.450.000 inscritos, que eu tenho os dados totais dessas pessoas. Em outros aplicativos nossos. Agora a gente vai começar a tentar gerar em outras formas. A gente às vezes cria promoções e projetos para clientes, que aí esses dados são compartilhados, porque fazem parte, tem o opt-in direitinho, você começa a buscar dados em cima e entender o consumo dessas pessoas. Então, tem N formas de se buscar isso. Para um grupo de mídia, acho que é até mais fácil hoje em dia do que imagina uma empresa. Para o grupo de mídia, sim. Para a indústria é mais complicado. O desafio é maior. Não, e tem uma coisa interessante, com IA generativa hoje, a gente tem uma condição de gerar uma personalização do que vai chegar na mão do usuário como anúncio, que ela passa a ser bem interessante, porque você consegue hoje personalizar não só o texto, para um tom de fala específico, para uma idade específica, mas também já gerar imagens e até vídeos curtos, né, customizados dessa forma. Sim. Então isso é uma outra forma de você conseguir atrair atenção. Quer dizer, aquele anúncio, não estou passando um treco genérico. Por alguma razão, está me chamando a atenção isso aqui, né? Por trás do capô tem toda essa estratégia de adequar aquele conteúdo de forma dinâmica, né? E isso já é feito hoje, mas você pega o começo de uma campanha, faz lá peças de acordo, por exemplo, com faixa etária, e aquilo está meio congelado. Você vai rodar aquilo um determinado tempo, né? Hoje, com IA generativa, a gente consegue fazer isso on the fly. Sim. Então, gera um conjunto de hipótese inicial, solta, faz um teste AB, a plataforma entende qual está performando melhor, traz de volta, e com o tempo, essas IAs vão aprendendo tanto a fazer isso, que elas vão começar a acertar muito de primeira. E aí, Gilmar, tem um ponto, né, que é uma dor muito grande quando você pensa do ponto de vista da indústria do anunciante, que é saber conectar os dados da jornada. Porque o dado do consumidor, se ele tem um D2C, ele consegue falar diretamente, ele vai captar esse dado através do D2C dele, acumular isso no seu data stack, botar isso numa CDP e tudo bem, ele cruza esses dados com uma série de APIs de dados secundários e dados terciários que estão indisponíveis. Mas quando você pensa na jornada e o que está lá no fim, na conversão, o varejo, por exemplo, ele tem muita dificuldade de entender que o compartilhamento de dados ele vai trabalhar mais a favor do negócio do que... Vai ajudar ele a vender mais. Exato, e vai ajudar aquele projeto a ter mais sucesso. Exato. Entender, por exemplo, qual que é a ponta final do negócio, hoje é a maior dor da indústria. Por quê? Fica o varejo de um lado, acumulando os dados, segurando os dados, porque em cima disso ele faz todo o seu forecast de verba de trade spending, que é uma verba altíssima que ele vai buscar, né, de ponta de gôndola, ou no caso do e-commerce, a verba ali de estar mais à frente no site, e esse compartilhamento de dados não existe. Tem alguém olhando para isso? Olha, de forma integrada como ecossistema, eu não lembro de ninguém, mas tem startups trabalhando em jornada de compra, fazendo coisa revolucionária.
Tá? Uma das startups aqui do Brasil, que agora recentemente fez um sucesso enorme lá fora e está crescendo muito rápido, chama Doris, faz parte do nosso programa, né? Quem quiser testar a tecnologia deles é só entrar no site da reserva, você vai tirar 2 fotos tuas e você vai começar a provar suas roupas lá. E não é aquela história de que a gente tinha aquelas revistinhas, né? Que você cortava a roupa do bonequinho. Já pôs medidas lá e tudo. Não é ficar colando, não. A roupa tem caimento no corpo, é um negócio muito bem feito, né? Os números de mudança de conversão deles são gigantescos por conta disso aí, dessa jornada. Então, eu acho que startups entenderem a jornada de consumo de cada vertical, de cada área da indústria e começarem a quebrar a cabeça em cima disso, saem soluções bem interessantes. O grupo de mídia consegue entender essa jornada toda ou vocês ainda têm percalços? Consegue. E está buscando essas respostas. Onde estão essas respostas e como resolver esses desafios. São desafios que estão na mesa hoje. De você entender a jornada. Se eu estou fazendo um projeto que o cliente está buscando performance, mas eu preciso entender, para eu conseguir fechar essa equação, eu realmente preciso entender qual foi a performance no ponto de venda do cara. Senão eu não vou conseguir fechar a equação. Aí quando se fala performance, esse é um bom ponto também, né? Porque acho que um grande desafio das marcas, quando a gente pensa do ponto de vista das marcas, é o quanto eu acelero em performance e o quanto eu tenho de manter construção de marca. Assim, como é que você faz essa equação dar certo para a sua marca sobreviver? Porque a gente tem marcas que são centenárias ou bicentenárias e que elas não querem morrer, elas não querem morrer na performance. Porque a performance ela está ali para poder te entregar um índice de conversão, te entregar um ROAS, enfim, você consegue mapear isso tudo. Mas como é que mede essa capacidade de construir marcas com os dados e em digital do que vocês têm hoje como produto? Aí que eu acho que eu falo que a palavra colaboração junto... Por exemplo, a gente tem alguns clientes grandes que fazem projetos aqui e fazem projetos em outros grupos de mídia. Uhum. Que às vezes ele fala, nossa, a verba que eu gastei aí, que é N vezes inferior a uma grande TV aberta, outro grande grupo, só que aí a performance foi muito melhor para cada... Eu não tenho os dados inteiros. Se eu tivesse toda a equação, não para falar minha mídia, não, era para melhorar a performance do cliente. Então ainda existem essas barreiras no mercado que as pessoas ainda não derrubaram, elas com o entendimento de todo mundo ter todos os números que sejam possíveis, né? Melhora a performance. Mas de quem você acha que deveria vir esses números? Do anunciante ou do varejo? Eu acho que dificilmente do varejo, obviamente, do meu anunciante naquele projeto. Mas se você tiver startups que sejam independentes e cuidem dessa cadeia, eu acho que elas vão conseguir de uma forma mais imparcial e que as pessoas abram os conteúdos. É uma coisa que eu sempre brinquei com o pessoal da Kantar, por exemplo, quando... Gente, vocês têm que tentar abrir todos os analytics, alguém tem que juntar tudo isso para fazer um dado único, um dado que converse, que vai ser bom para todo mundo, que cada um... Parece aquela na escola, não vou passar cola. Não, você tem que passar. O teu número ajuda na formação do número, mas se eu entender o número da minha concorrência melhor, até onde for possível, todo mundo vai conseguir fazer projetos melhores e o anunciante vai ter uma visão mais clara. Você acha que a multiplicidade de startups vai colaborar com isso? Assim, vai ser inevitável quebrar silos? Eu acho que sim. É questão de tempo, das startups olharem para isso, veem que isso é um problema que realmente precisa ser resolvido e que a tecnologia é absolutamente aplicável. No caso da empresa aí que você citou, né? Pode virar um negócio para ela vender dado via API. Sem dúvida. Para quem quiser consumir, ela não precisa abrir o dado dela de graça, de bandeja, etc e tal. Desde que ela esteja compliant com os NDAs que ela assinou quando teve essas informações, ela pode fornecer isso como API para qualquer um integrar. Então, eu acho que tem um caminho futuro meio que nessa linha. Quando a gente olha as plataformas aí que você comentou do YouTube, do Analytics lá, do Google, etc, né? Eu cuidei bastante de social durante alguns anos, né? E eu me pegava exatamente com isso. Pô, como é que eu comparo isso aqui com isso aqui? É melão com banana, não dá. Né? Mas depois que você começa investigando, olhando o que tem de API, etc, dá para você tirar dado até uma determinada camada, abstrair o que está para cima
E aí você fica mais confortável com o que vê. Só que isso é possível porque você tem acesso a essas APIs. Sem então, eu acho que esse cruzamento de dados que as empresas que têm podem fazer, eles não precisam ser algo gratuito e benévolo. Ele pode ser algo que pelo menos pague o custo dele manter a infraestrutura lá respondendo numa API. E que jogue. E uma coisa. É bom para o ecossistema inteiro, na verdade. Né? E eu vou dar meu pitaco aqui em coisa que não é minha, né? Mas eu acho que isso tem que partir de quem paga a conta. Sim. Há alguns anos atrás, eu trabalhei numa empresa que estava montando uma solução de envio de SMS em larga escala para um dos maiores bancos do Brasil. E aí, na época, cada operadora de telecomunicações tinha um padrão diferente para você mandar mensagem. Então, o que era o desafio? Pegava o telefone da pessoa, descobria qual era a operadora, você sabia qual era a API, qual era o sistema, qual era o modelo de integração, e você mandava. A portabilidade chegou e isso ficou absolutamente inviável de ser feito. Não dava mais para fazer. E, enquanto isso, existia um padrão internacional, uma norma, que era padrão da indústria lá fora, mas aqui no Brasil tinha uma operadora que aceitava fazer isso. As outras tinham lá um sistema que era um gateway, um adaptador, etc e tal. E aí, numa das conversas que eu tive com o pessoal do banco falou, não, a gente vai chamar as operadoras aqui e vai conversar com elas, vai todo mundo adotar esse padrão, não se preocupa. Pode desenvolver o track para esse padrão. Eu falei, mas como? Como que vocês vão fazer isso? Ele falou, é simples. O nosso budget para pagar esse envio de SMS por ano é, sei lá, 500 milhões de reais. Eu vou trazer as 4 operadoras, sentar e falar, tá aqui, 500 milhões de reais. Quem me entregar o que eu tô pedindo vai ganhar isso. Foi muito engraçado, porque assim, eles estavam há anos tentando resolver esse pepino. Quando deu essa cartada de, conta isso aqui, a gente vai começar a usar, e não foi assim, nós estamos pensando, não, a gente está desenvolvendo um sistema que vai usar isso. Quem tiver suporte a esse padrão vai estar conectado com a gente ou não. Em um mês. Tava todo mundo rodando no padrão. O seu exemplo traz um ponto de reflexão muito grande, né? Assim, na realidade, soluções e novos padrões, elas vão acontecer aos borbotões, em milhões, porque a gente tem uma quantidade de pessoas pensando em termos de startups. Mas o que determina mesmo o negócio é o modelo de negócio que está por trás disso. E aí tem um ponto que eu fico pensando, e como vocês trabalham com muitas startups, vocês têm um programa que é o Inception para poder trabalhar isso, como é que fica essa questão da obsolescência do que foi criado versus o tempo disso para poder maturar e trazer uma razão de negócio para essas startups? Isso depende muito do nicho em que ela está. Tem startups que estão em área em que o pessoal é absolutamente reticente a qualquer mudança. Então tá lá, tá funcionando, a gente gosta, não vamos mexer. Mas eu desenvolvi a versão nova aqui, etc e tal. Não, beleza, mas a gente quer continuar com aquela. Essa história eu escuto Vocês dão esse suporte para eles? Não entendi o suporte. O suporte é para poder entender esse modelo de negócio para eles. Não, o que a NVIDIA faz, o que a gente tem é a tecnologia. A gente não ensina a fazer bolo, mas a gente tem a farinha, tem todos os ingredientes, tem uma forma e um forno legal. Tá? Como ele vai fazer o bolo dele, é o know-how que ele precisa ter, específico. Tá? O que a gente costuma fazer é dar insight do que uma nova tecnologia possibilita dentro dos ramos das áreas de aplicação. Por exemplo, visão computacional, estava todo mundo acostumado a ficar olhando imagenzinha com câmera, vendo quadradinho, depois tem um dashboard para contar coisas. Hoje isso está integrado com LLM. Então eu simplesmente chego no sistema de visão computacional e falo, quantas pessoas passaram pela portaria hoje? Tantas. Quantas estavam vestidas de vermelho? Tantas. Quantas saíram em tal horário? Tantas. Me mostra o vídeo dessas pessoas saindo. Ele vai lá e pega. Então essas integrações de tecnologia, a gente fica mostrando isso o tempo todo para eles, exatamente para dizer, olha, você pode chegar aqui. Sem dúvida. A gente te ajuda a chegar aqui. Tá? Mas essa aplicação do que eles fazem de inovação na indústria depende muito do setor em que está operando e depende muito do custo de troca de tudo aquilo. Vocês fazem essa análise para investir? Não, nós ficamos na tecnologia. Na tecnologia. Nos focamos na tecnologia. O que a gente faz é Mas ajudar... como é que vocês escolhem o que é a aposta que pode escalar o negócio? Dentro das startups? Isso. Normalmente, se a startup conhece bastante de um nicho, se ela tem uma arquitetura que é escalável e se ela está usando bem os recursos computacionais que ela tem. Eu acho que essas são as 3 grandes coisas para olhar para uma startup e falar, esses caras têm futuro.
Tá? Esse para mim é o principal ponto, né? Então a arquitetura escalável é muito importante porque a startup ela acerta na veia do nada. Sim. E pode ser que ela cresça de 500 mil usuários para 3 milhões em 4 semanas. E aí? Vai cair o treco todo ou vai parar em pé? Então tem que ter essa infraestrutura. E para isso precisa fazer o uso adequado da tecnologia. Então é isso que a gente olha, né? É uma coisa que a gente faz muito na NVIDIA, é orientar os clientes a qual hardware comprar ou qual hardware usar. Isso é engraçado, porque às vezes eles chegam lá e eu quero a Ferrari. Falo, não, cara. Você não precisa da Ferrari. Você precisa do Fusca. Lógico. Não, mas você não quer vender a Ferrari? Não. Depois que você usar um Fusca legal, a gente vai ajudando você a crescer até você comprar a Ferrari e falar, putz, tá aqui, ó, agora eu tenho valor nessa história. Então a gente faz isso muito com a tecnologia, com as startups. E para startups isso é a diferença entre vida ou morte. Porque se elas não têm essa escalabilidade de solução, se elas não sabem usar o hardware que cabe no bolso e no preço que ela vai cobrar, não vai para frente. Não vai para frente. E, Roberto, pensando aqui em um exercício de futurologia, né? Onde você acha que o grupo vai chegar, o grupo Jovem Pan quer chegar com crescer tecnologia? Sempre. Que é uma provocação que eu até ouvindo que você estava falando. Você pega, por exemplo, o mercado de mídia. Do que você falou é perfeito, mas é um mercado que tem que se reinventar todos os dias, porque ele já sofreu disrupções enormes e mal começou ainda a disrupção. Mal começou. Aí você pega o mercado de vídeo. Ele é onde está a maior fatia do mercado publicitário brasileiro e onde mais cresce. Os shares vão mudando, TV linear, Pay TV, TV linear aberta, Pay TV vão perdendo share, aumentam nominalmente, porque o bolo está crescendo, mas o share de conteúdos online vem aumentando de share cada vez mais. Aí você pega uma fatia desse mercado, ele é medido por amostragem, ou por recall, ou por painéis. E a outra por analytics online, de fato. E essa fatia cresce cada vez mais. É uma loucura. E cada vez mais essa fatia que é medida na segunda casa decimal, com mais plataformas, formas diferentes de mensuração. Então você cria um mar de desafios e um mar de oportunidades aí. Quem souber aproveitar essas oportunidades de conseguir resolver esses modelos de como você vai mudar, ou pelo menos fazer o seu anunciante, trabalhar melhor a sua audiência nessas plataformas díspares, com medições diferentes, que vai ser o pulo do gato. Que é um pouco... A Jovem Pan, ela só cresceu nesses últimos 10 anos do que ela cresceu, porque ela soube entender um pouco para onde é que estava indo as coisas. A gente investe muito é um pouco de espírito do grupo. O grupo tem 80 anos, mas ele sempre teve esse espírito de ele apostar e ser meio que quase que uma startup. Vamos fazer, se der certo, que é um pouco o que tu tinha falado, a gente não tem compromisso com o fracasso. Se der errado, deu errado, fazemos outro, vamos fazer de novo, vamos fazer até dar certo, um conteúdo, uma forma de distribuição, a melhor forma de errar é tentando fazer. Então esses são os desafios que a gente vê pela frente. Quando eu falo, é a maior distribuição de mercado publicitário brasileiro em vídeo, e é um mercado quase que dividido em formas diferentes de mensuração, é a loucura que é em dados isso. Problema gigantesco de dados, né? E nessas esteiras de formas de dividir por mensuração, o grupo Jovem Pan, ele se posiciona onde? Em todas as esteiras? A gente está em todas as esteiras, porque a gente tem no rádio, é recall, a forma de pesquisa. No Pay TV, é amostragem, People Meter, ou os painéis da Comscore, que também pega o meio digital. A Comscore também pega o meio digital. Na parte de digital, tudo conforme cada plataforma, eu sei exatamente a audiência, quem é o cara, os clusters, né? Só que, querendo ou não, a parte offline ainda é maior que a parte online. Isso em qualquer grupo de comunicação. Você pega o YouTube, deu um salto gigantesco. Hoje em dia, o YouTube, dentro da televisão da casa de uma pessoa, ela já representa 17% do tempo de vídeo sendo passado naquela televisão. Que já é só do YouTube. Fora mais 4% no Netflix. Você vai juntar todo mundo lá, dá 38%, 39% daquela TV já está sendo destinado para consumos. A TV, que as pessoas falam assim, eu não assisto mais TV. Não. A pessoa cada vez ela usa o aparelho de TV como ninguém. Ele virou um hub para assistir conteúdos, para jogar, para fazer qualquer coisa. Então, o desafio está nisso aí. Como é que você... Aí a Jovem Pan ainda, que às vezes ela tem o mesmo conteúdo em rádio, que é o mesmo conteúdo que... Porque antigamente, quando a gente era rádio, a gente era
a audio first. Hoje a gente é vídeo first, mas não pode perder o sentido para quem está escutando o mesmo conteúdo. Numa forma de mensuração diferente, com breaks comerciais absolutamente diferentes, anúncios diferentes, projetos diferentes. E preparado, inclusive, para todo o desafio de Tem que estar. performance. Quem não tiver preparado faz parte do nosso negócio. E essa disrupção cada vez vai ser maior. Vai ser... Deixou de ser um grupo de mídia, um estúdio, um bom... Óbvio que o conteúdo ainda pressuposto básico é que você tenha um conteúdo que alguém queira assistir. Daí você vai ver quem Senão quer assistir, já não dá nada. em qual plataforma você vai conseguir. Esse é o pressuposto. O conteúdo ainda é o rei. Mas também se você tem só um bom conteúdo e achar que você... Até eu lembro, quando a gente começou todo o projeto de YouTube, que a gente ficou muito grande no YouTube, várias empresas de sindicatos de rádio, de associações de rádio, convidavam a gente para fazer palestras para falar com o case de Jovem Pan. Quando a gente foi apresentar o case lá no YouTube, que o YouTube usou até a Jovem Pan, quando ela fez Google News Initiative on YouTube, colocou três empresas no palco, que eram empresas que estavam fazendo notícias no YouTube. Era a Jovem Pan, a India Today, que é uma empresa, e a Vox, que é uma empresa que já nasceu no YouTube. E aí eu fui no Sul, numa dessas... E eu cheguei de manhã, vi o painel inteiro e eu tinha feito um termo ultra provocativo. O meu tema da minha palestra era o rádio... como é que era? O fim do rádio. E pequenininho, como você conhece, né? E aí eu fiquei assistindo. E aí, quando chegou a minha hora, eu mudei toda a minha palestra. Eu falei, escuta, vocês me chamaram porque vocês querem entender como é que uma empresa de rádio, hoje em dia... Eu só assisti palestra aqui de antena, de transmissor, Parece que é uma palestra, que é uma associação de empresas produtoras de equipamento de rádio. Não, vocês são empresas de conteúdo. Ah, mas a Jovem Pan, ela está no Brasil inteiro. Não, mas você aqui no Sul, você tem muito mais capacidade de gerar histórias locais que as pessoas e seu público... Você vai conseguir gerar um engajamento muito maior do que eu. Por que você não está fazendo essas histórias? Ah, mas é que é rádio. Querido, quando o Steve Jobs lançou o iPod, tinham 3 coisinhas lá. Era fotos, músicas e podcasts. Podcast é um programa de rádio. Podcast é um programa de rádio. Isso aqui é um programa de rádio que tem uma câmera, mas a lógica disso aqui é a mesma. É um programa de rádio. Qualquer empresa de rádio, em qualquer lugar, na menor cidade possível, ela tem capacidade de gerar histórias e começar a distribuir esse conteúdo de uma forma cross-mídia também. Se não faz, se ficar pensando na minha antena, no meu transmissor, você não está pensando no seu conteúdo e na forma como você vai distribuir ele, entendendo a jornada do seu consumidor, você vai ficar preso numa camisa de força. Você não é uma empresa de conteúdo, você é uma empresa de rádio. Essa que eu acho que é a grande diferenciação. E, Jomar, dá para pensar na Starlist aí do momento, que é a NVIDIA, né? Empresa que está lá batendo entre as 3 maiores, aí batendo, chegando na Apple. Dá para pensar em futurologia nessa empresa. Eu vi, por exemplo, que tem um ramo de NVIDIA totalmente voltado para o mercado de saúde, né? Assim, que tem experiências ali no mercado de saúde que são fantásticas e é uma das esteiras de desenvolvimento que a NVIDIA está trabalhando. Como é que você, há pouco mais de 2 anos na NVIDIA, você vê a empresa daqui para frente? Eu acho que tudo começa pela relação que a gente tem com o ecossistema de inovação, tanto de grandes ASVs quanto de startups, né? E também dos grandes clientes que a gente tem. Então, eu acho que se a NVIDIA continuar fazendo o que faz, que é ouvir muito bem esse ecossistema todo e saber entregar ferramentas na mão deles para poder desenvolver o que eles precisam, é o fundamental. A segunda coisa é aumentar a capacidade de processamento, controlando o consumo de energia. Porque daqui a pouco a gente vai precisar de um outro planeta Terra para alimentar esse só para gerar computadores, né? Quando a gente vê o consumo de IA generativa, né? IA generativa vai estar em tudo, LLM, chatbot, etc. A infraestrutura para você rodar isso é muito parruda. Ela seria inviável há 10 anos atrás. Então, assim, é muita placa, é muito computador que você precisa para manter uma coisa dessa funcionando 24/7. O rádio é hard mesmo.
E o consumo de energia disso tem que ser controlado, porque senão não vai para frente. Então, eu acho que essa jornada que a NVIDIA tem nos últimos 30 anos e nos últimos 20 muito forte com o CUDA, com as tecnologias de software, né? Ela é fundamental para a gente ter o crescimento que teve hoje, né? Isso é engraçado. O Jensen até brincou outro dia num evento lá de fora, né? O fundador da NVIDIA, sobre a história do CUDA ter levado 20 anos, né? Porque ele sempre falou que o CUDA ia dar resultado. O CUDA é a tecnologia básica de GPU, de software em GPU, né? Ele falou, eu falei sempre pro board que o CUDA ia dar resultado um dia. Eu só não esperei que ia levar 20 anos. Aí foi a gargalhada. Tinha 11 mil pessoas assistindo ele lá. Mas foi isso, foi perseverança junto com o ecossistema de software e de inovação, né? Uma das startups que passaram pelo Inception é a OpenAI. Então, ilustra um pouco da rota do que esses caras vão, né? E o importante da gente estar presente em vários lugares do mundo, como aqui na América Latina, é que a gente consegue adaptar a tecnologia, adaptar o que está sendo feito para a nossa região. Por exemplo, o custo de hardware na América Latina inteira é muito elevado, por conta de imposto, tarifa de importação, burocracia, etc. Se você quer fazer um programa para escalar rápido e chegar num monte de startup, a última coisa que você vai pensar é vender o hardware. Então, por isso que a gente tem parceria com os cloud providers, tem GPU na nuvem. Então, a startup entrou no Inception hoje, daqui 2 dias ela está rodando o código dela numa GPU na nuvem já. Ah, mas a startup quer comprar o servidor e botar debaixo da cama dele. Beleza, pode fazer isso. Mas até o servidor chegar, até você instalar, fora o custo, você não está sentado fazendo nada, né? Então, essa capacidade de levar a inovação, eu acho que ela é extremamente importante. E outra coisa, deixa um recado aqui para todo mundo. Inteligência artificial não é mais ciência de foguete. Não. Inteligência artificial não é mais tecnologia para quem fez mestrado, doutorado, etc e tal. Não, né? São robôs que vão nos atacar. O exemplo que você deu da área médica, né? Uma das palestras que eu assisti umas 2, 3 vezes, porque eu fiquei fascinado com o assunto, é de um evento no passado da NVIDIA. Quem quiser assistir tá aí nvidia.com/on-demand, é o nosso Nerdflix que eu brinco lá. E aí, uma das palestras que tá lá é do cientista-chefe, se não me engano, da Moderna, que é um laboratório da área de biologia, e o cara dá uma aula, né, da aplicação de IA para biologia, etc. Uma delas, inclusive, que foi um case legal, é para encontrar qual era o melhor formato da proteína para grudar no spike do vírus do coronavírus. Ajudou. As vacinas usaram muito a inteligência artificial para fazer o desenvolvimento recorde das vacinas, né? Usaram para isso. E é muito interessante ver a palestra desse cientista-chefe lá da Moderna, porque lá pelos tantos da palestra eu falei, nossa, esse cara deve ter feito sei lá o que de IA, né? Não, o cara é da área de biologia. Ele foi estudar IA porque ele tinha problema complexo para resolver. E aí simplesmente ele entendeu como é que uma coisa encaixava com a outra. Aí ele precisava de especialista parrudo de IA, foi no mercado e buscou. Então, tô deixando a provocação aqui, né? Se alguém tá no mercado de mídia, escutou os problemas que ele acabou de contar, os desafios que ele tem, galera, tecnologia para meter a mão na massa não falta. Então, aí ó, só vi oportunidade aqui hoje. Isso aí, parece incrível, né? Mas esse papo fluiu. E a gente vai ter de encerrar, porque ele fluiu tanto que nós nos envolvemos tanto e a gente precisa dar um tempinho aqui, vamos encerrar, né? E eu queria muito agradecer aqui o Roberto Araújo, que nos recebeu aqui na Casa da Jovem Pan, ele é presidente do Grupo Jovem Pan. Eu queria agradecer muito o Jomar Silva, que é gerente de relacionamento com desenvolvedores para a América Latina na NVIDIA. Lembrar que o MarTechCast, ele é um podcast patrocinado hoje pela BetterEds e tem apoio da ABA, ABAP, Amigos do Mercado, Sinapro, Fenapro e Digitox, e convidar a todos para nos ouvirem, nos assistirem, né? Nós estamos no YouTube, nós estamos no Spotify, nós estamos no Deezer, nós estamos na Apple, plataforma tem suficiente para vocês nos verem. Podem ouvir os nossos 3 primeiros episódios e aproveitem bastante, que esse papo aqui fluiu bastante para falar de inovação, tecnologia, IA. E muito obrigado, e a gente espera vocês no próximo episódio, no 5º episódio do MarTechCast in Company. Obrigado a todos. Obrigado.